Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal e também para você deixar o seu like e compartilhar com muitas pessoas no teu WhatsApp. Você já leu 1 João capítulo 5, versículo 18? O que está escrito é o tema deste vídeo. Em ti o diabo não toca. Mas será que você entende esse versículo? Vamos ler juntos 1 João capítulo 5, versículo 18. Está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. As pessoas gostam de usar o versículo de que o diabo não toca, só que tirando do contexto, simplesmente falando isso, como é o título desse vídeo. Mas você precisa entender que o diabo não toca, mas está sendo explicado aqui, para aquele que nasceu de novo. Então já tem a primeira condição. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? O seu nome está escrito no livro da vida? Segunda condição, aquele que entregou a sua vida e permanece cuidando para não pecar mais. É claro que nós vamos errar constantemente, mas nós estamos em busca de uma santificação, em busca de sermos pessoas melhores e mais parecidas com Cristo. Você não vai permanecer pecando, você não vai continuar pecando, você não vai, se você mentia, você não vai mentir mais, e você vai vigiar esta área. E se um dia sair uma mentira da sua boca, você vai se arrepender e vai vigiar muito mais para que isso não aconteça. Se você tem o pecado da ira, de explosões, de ofensas, você vai ter que também vigiar essa área. Seja onde é a tua fraqueza, você precisa vigiar para poder viver esta parte, que é uma promessa linda. O diabo não toca. Mas nós precisamos analisar no grego o que essa palavra tocar significa. Antes mesmo de trazer o significado dessa palavra no grego, eu quero te levar a pensar num homem que era um homem de Deus, um homem muito amado por Deus. Ele nasceu com um propósito, José. O seu nome significa Deus acrescenta, mas parece que a sua vida ela estava sendo marcada pelas perdas. O seu nome é Deus acrescenta, mas ele perdeu a família, ele perdeu a proteção familiar, a convivência familiar, foi vendido para o Egito, ele perdeu o seu emprego injustamente, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, ele perdeu na prisão a oportunidade de sair, em primeira instância, porque ele foi injustiçado por aquele que prometeu nunca esquecer, porque ele deu o sonho para ele, o padeiro, e ele deu um sonho para o padeiro, deu um sonho para o copeiro. Então, quer dizer, José parece que ele só perdia. Então, por que eu estou falando de José? Porque, então, o que está escrito é que o diabo não toca? Como assim? Por que o diabo tocou tantas vezes na vida de José? Eu quero te dizer que nós estamos aqui na vida e temos um inimigo e ele vai em alguns momentos tocar em situações, deixar a marca dele, do toque dele, de destruição, de oposição, mas ele não pode tocar em você no sentido de que ele não pode tocar no plano perfeito de Deus para a sua vida. E José entendeu isso. Ele que viveu tantas injustiças e tantas perdas, chega no final do livro de Gênesis, no último capítulo, ele diz para os irmãos dele, ele disse, olha, era como se ele estivesse dizendo, vocês foram instrumentos do diabo para tocar na minha vida, mas Deus, ele reverteu o mal em bênção. É para isso que eu estou, Deus estava no controle, Ele queria que eu estivesse aqui no Egito para dar vida, para trazer vida para muitas pessoas. Então ele não pode tocar no plano original de Deus, no plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus e os sonhos que José teve era de que ele governaria, de que o seu pai e os seus irmãos seriam abençoados por ele e estariam
assim, servindo a ele de uma certa forma. Então, isso se cumpriu. O plano perfeito de Deus se cumpriu. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus é você mesmo por desistência. Porque os planos de Deus, como está escrito no livro de Jó, eles não podem ser frustrados. Agora você já está começando a entender melhor. O diabo, ele não toca se você estiver em santidade, tiver aceitado Jesus como Senhor e Salvador e estiver sendo transformado diariamente e em santidade. O diabo não toca no plano original e perfeito da sua vida que Deus tem para você. E agora, a terceira posição que eu queria dar para você é justamente a análise desta palavra tocar em grego. Eu vou ler para você o que significa essa palavra. Essa palavra em grego é haptomai, e haptomai, ela significa tocar, aquele tipo de toque que influencia, que muda, que modifica, que altera. Este tipo de toque, ele não pode te mudar. É você mesmo que toma a decisão, como Judas. Judas, ele quis mudar. Foi a cobiça dele, foi o orgulho dele. Então, foi Judas mesmo, não foi o diabo. O diabo entrou no coração de Judas, mas não foi o toque. Ah, não, ele não queria, ele era bonzinho e o diabo tocou e ele se transformou num traidor. Não, não é assim. Então, é este nível de toque que ele não tem o direito, ele não tem poder para te modificar, para te mudar, para alterar. Ele tem poder para dar sugestão de como você poderia ter uma vida, como ele fez com Adão e Eva. Então, olha, seria muito melhor, Deus está sendo radical demais. Então, ele te convence, mas não é que o toque dele, não, tocou em você e você já vai mudar de cabeça, vai mudar de pensamento. Eu vou explicar melhor para você falando sobre o passarinho. Você pode evitar que um passarinho pouse na tua cabeça? Não, mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. É neste sentido. E por isso eu continuo a dizer o significado da palavra em grego tocar, que é haptomai. O outro significado dela é aderir, apegar-se. É justamente esse último sentido que eu falei. Ele não pode ficar agarrado a você, a não ser que você permita. Você está acalentando, como eu vou dar outro exemplo que vai ficar muito mais claro para você, Caim. Então, Caim, ele não tinha poder para ficar agarrado no coração de Caim, dizendo, você vai matar, você tem que ter inveja do teu irmão. Não, isso foi o Caim mesmo. É claro que o diabo que sugeriu, mas Caim mesmo alimentou inveja. Caim não quis ouvir Deus. Deus chegou perto de Caim e disse, meu filho, por que você está com o rosto desse jeito, decaído? Por que você está emburrado? Porque, olha, o pecado está batendo aí na porta do teu coração, mas não abre essa porta. Mas Caim abriu a porta. Foi Caim, não foi o diabo que arrombou a porta do coração de Caim. Foi Caim que abriu a porta. Então, o diabo não pode, o maligno não pode tocar. Resumindo, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se mantém em santidade, e aquele que sabe e percebe que ele está querendo ficar agarrado a você e você diz, eu desisto da mentira, eu desisto dos ciúmes, eu desisto da inveja, eu desisto de falar mal dos outros. Você não vai acatar aquilo que ele quer influenciar para te afastar de Deus. Por isso, eu digo para você, permaneça em santidade e assim você vai poder dizer, o maligno não pode me tocar. Que Deus te abençoe, mas eu quero orar por você, quero orar por sua mente, por suas emoções, para que você possa realmente viver uma vida e declarar o que está escrito aqui na palavra. O maligno não te tocar, para você não ser destruído. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos que nós podemos viver esta realidade, este presente que o Senhor nos deu. O diabo pode chegar perto como chegou perto da vida de José, mas ele não pôde modificar o teu plano, não pôde alterar o teu plano, ele não pôde influenciar José para ele continuar a pecar
com a mágoa, ele desistiu da mágoa, ele perdoou. Então eu peço que todos aqueles que estão com dificuldade de perdoar possam perdoar agora, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão alimentando pensamentos que não vêm do teu coração, possam desistir agora desses pensamentos e que o maligno não toque a mente, não toque as emoções e não toque o espírito, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas e também assistir amanhã, orar, fazer o devocional amanhã às 6 horas da manhã. Deus te abençoe.